surgiu o convite para o Botafogo, depois surgiu dias mais tarde e pronto, e aí entramos em algumas conversas bastante interessantes que eu percebi que eu partilhava isso com a minha equipa técnica dizia, mister, é a nossa cara, o Botafogo. E eu dizia, mas poça, pá, é um risco tão grande, aquilo é treinadores para fora, treinadores para dentro. Como é que nós vamos... Eu prefiro jogar para títulos, num clube para títulos, do que jogar na reconstrução, para reconstruir, jogar e reconstruir. Acho que é um risco grande, porque as pessoas estão muito à espera dos resultados e nós podemos não ter resultados. Mas é a nossa cara, porque tem ali o construirmos uma academia, uma metodologia de treino transversal, promover programas de desenvolvimento do jogador mais jovem, podermos organizar em termos, desculpem o termo organizacionais, todo aquilo que é o futebol de baixo a cima. E ele dizia, pá, mas eu acho que aquilo não tem campo sequer para nós treinarmos. Era verdade. Mas esse é que é o desafio de construirmos tudo. Pá, mas vamos passar mal. Não te enganaram, te disseram direitinho. Não, enganaram só um bocadinho. Porque diziam que tinha um campo anexo. Disseram que era do Nilton. Depois era do Nilton. No campo anexo. Você achou muito duro, né? Não, eu cheguei e diz-me o Adriano, o nosso diretor, acompanhou-me e disse aqui ao nosso campo. E eu disse assim, mas qual campo? Onde é que está o campo? Vinha mal habituado, vinha felizmente nós nos últimos anos no Shakhtar Donetsk, em Kiev, na Ucrânia, tínhamos um centro de treinos para uma relva ótima, fantástica, depois passando por Cordoa, relevados também muito bons, estádios que se pode fazer 2 jogos em cima no mesmo dia e não se altera de qualquer forma a relva, então surpreendeu um pouco, então e agora? Agora não lhe gosto deste espaço, então vamos ver outro espaço. Fomos a outro espaço, fomos a um espaço da aeronáutica, está certo? Será que estou certo? Sim. Cheguei lá e passava uma estrada ao lado, com carros para trás e para a frente, uns helicópteros ao lado do campo, os pássaros a fazer ali, e eu não conseguia conduzir o treino. Mas como é que eu vou dar aqui? Como é que vai ser isto? Como é que agora vai ser? Não, agora não temos mais solução nenhuma. Então, mas não podemos treinar no Nilton. Não, mas o Nilton, treinavas uma vez no Nilton destruía-se o Nilton. Pá. Então, descobrimos o Lonier. Mas só que o Lonier estava muito abandonado, não tínhamos, nós só há um mês atrás, já há 3 semanas, é que os nossos jogadores têm um vestiário todos juntos e vocês sabem que é fundamental o vestiário para uma equipa, é onde se conversa muitas das coisas que se passam em treino, em jogo, em que se promove ali um conjunto de interações e em que as energias se centram ali todas mas felizmente hoje temos um vestiário, hoje os campos de treino do Lonier estão bons, sabe? Muitas vezes as pessoas acham que os resultados são necessários para se construírem as coisas. Eu acho que as coisas são necessárias para se construírem os resultados. Diante das dificuldades narradas pelo Luiz Castro, que são públicas, de o fato de o Botafogo ter tido um ano com 4 meses a menos que seus rivais, porque a SAF começou a trabalhar e o Luiz Castro, na semana, às vésperas do Campeonato Brasileiro, ele nem pôde estar no banco de reservas no jogo de estreia. O Botafogo está nesse momento na sua 3ª formação, porque o time ele teve que trocar a roda com o carro em movimento. Então, diante das dificuldades e a posição que o Botafogo tem hoje, o rendimento que o Botafogo tem hoje, é o 2º melhor visitante do campeonato, a gente consegue afirmar, você está vendo imagens da campanha do Botafogo, é a 2ª melhor campanha como visitante, só está atrás do Palmeiras, só o Palmeiras tem números melhores como visitante que o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Ele não é um bom mandante ainda, ele é o 3º pior mandante, tem 35% de aproveitamento, compensou isso sendo um visitante abusado até esse momento no Campeonato Brasileiro. Já utilizou mais de 40 jogadores, como eu disse, o Botafogo já está na sua 3ª, nas minhas contas, o Luiz Castro pode me desmentir, nas minhas contas é a 3ª formação, foram 44 jogadores já utilizados em todo o campeonato. Sim, 44, até ele se surpreendeu com a informação. E ele está num momento muito bom, venceu 4 dos últimos 5 jogos. Se você for fazer uma fotografia assim do momento do brasileiro, só o Palmeiras nos últimos 5 jogos pontuou mais que o Botafogo. Então se a gente bate uma foto assim, de quem é que está vivendo o melhor momento. E a derrota foi justamente para o Palmeiras. Exato. O Palmeiras teve 4 vitórias e um empate, né, que foi da última segunda-feira contra o Atlético Goianiense. O Botafogo teve 4 vitórias, uma derrota, 12 pontos. O Internacional, vice-líder, é o 3º que mais pontuou nesse retrato de 5 rodadas, junto com o Fortaleza, e aí o Corinthians, que é o 3º colocado. Né? Por isso que torcedores do Botafogo,
hoje começam a levar cartazes, é uma torcida muito bem humorada, e a gente escolheu um desses cartazes para deixar aqui ilustrando o nosso papo, que é o confia no projeto. Confia no projeto. Eu acho que, diante das dificuldades, até ele se surpreendeu, né? Tanto assim, 44 jogadores, e o time está na situação em que está. Eu, por exemplo, não imaginava ver o Botafogo tão bem assim na classificação pelas dificuldades, não pela competência de quem lá está. O que você quer saber de Luiz Castro aqui conosco no Seleção? Eu queria saber o seguinte, Luiz. Houve uma invasão recente de treinadores portugueses, então eu imagino que você já conhecesse... Invasão não, a gente convidou os caras, né? Invasão, e eu acho muito bem-vinda, diga-se de passagem. Você traz novos modelos de pensamento, novas maneiras de pensar o futebol. Mas acredito que você já conhecesse o trabalho dos seus colegas portugueses, dos seus conterrâneos, mas talvez você imaginasse o que era feito aqui no futebol brasileiro em relação aos técnicos brasileiros, do ponto de vista tático. O técnico brasileiro trabalha do jeito que você imaginava que trabalhasse? Vou voltar a dizer aquilo que disse várias vezes, que para mim não há treinadores brasileiros, portugueses, alemães, mexicanos, somos todos treinadores e somos universais e o meu respeito... Porque o futebol brasileiro ficou fechado a estrangeiros durante muito tempo. Diferentemente de Portugal, onde vários brasileiros e jugoslavos, enfim, muitos treinadores foram para Portugal. Durante muito tempo no Brasil, basicamente, ficamos apenas com treinadores brasileiros. Sim, o que eu achei é um jogo muito impressionante, é uma procura constante da redução de espaços e uma tentativa de procurar, eu estou dizendo na globalidade, rapidamente chegar à baliza do adversário. É o que caracteriza assim em duas linhas aquilo que acontece, mas temos o Diniz a promover um futebol diferente, temos outros treinadores no Brasileirão a promover um estilo de futebol diferente, mas é um jogo um pouco mais vertiginoso do que normalmente estava a acontecer. É um jogo um pouco diferente, temos de estar permanentemente equilibrados, porque um simples desequilíbrio momentâneo cria perigo na nossa baliza, e então essa forma rápida como chegar a algo que caracteriza a baliza adversária, é algo que caracteriza muito o futebol brasileiro, e essa tentativa de redução rápida de espaços à equipa adversária também é algo que caracteriza de forma mais é um sucesso estrondoso, né? Se você for pensar que dos últimos anos, o Jesus ganha Libertadores com o Flamengo em 19, o Abel ganha com o Palmeiras em 20 e 21, ou seja, os últimos 3 títulos de Libertadores foram conquistados por treinadores portugueses. Temos Vitor na final da Copa do Brasil na final da Copa do Brasil desse ano. O Abel, virtual campeão brasileiro desse ano. Então, de 19 para cá, em todos os anos, a gente tem um treinador português levantando taça, e mais que levantar taça. Taça importante, né? Taça muito importante, fazendo trabalhos que estão, assim, na história dos clubes que eles dirigem, né? O que você quer saber de Luiz Castro, Carlos Eduardo Lima? Não, eu até dando continuidade a esse tema, porque muitos estrangeiros com quem a gente conversa acham o futebol brasileiro lento, né? Acham as trocas lentas, acham que o futebol é um pouco mais amarrado, né, do que normalmente se vê. Tu achaste rápido? Eles que venham para cá e vão sentir. Eu também achava, antes de ter o contacto real com isso, mas eu penso que há 4 ou 5 anos atrás havia mais essa ideia. Acho que isso foi um pouco abandonado. Acho que o futebol, não sei, vocês viveram mais de perto o futebol brasileiro. Porque eu acho que que mudou um pouco. Hoje vemos um futebol um pouco mais, não digo que acelerado, mas mais virado para a baliza com menor tempo. Tu pegas talvez o final de um processo de reeducação, bem interpretado, né? Mas de reeducação do treinador brasileiro, do futebol brasileiro. O choque de 2014, do 7-1, sobre nós foi muito grande. E a urgência que nós tínhamos em evoluir processos de formação de treinadores, vem os cursos da CBF, de qualificação do nosso futebol, um olhar um pouco mais para fora e menos para nós mesmos. Talvez o nosso futebol esteja em transformação, não vê isso? Eu acho que sim. Eu acho que o campeonato, como eu digo, eu não sou um analista do futebol brasileiro há muito tempo. Eu via os jogos que me chegavam, mas não o estudava de forma profunda. E aquilo que eu tenho hoje consciência é de que hoje o jogo, em relação àquilo que eu vi há 4 ou 5 anos atrás, é um jogo mais rápido, é um jogo mais envolvente, é um jogo que mete mais jogadores no último terço adversário, e depois é um jogo com blocos, é um futebol com blocos mais altos. Antes as equipas saíam por trás com mais à vontade, com mais tranquilidade, sem tanta pressão. Hoje nós vemos as equipas muito pressionadas a sair, e obrigatoriamente uma pressão mais alta obriga muitas vezes a ter referências mais na frente, onde a bola chega mais rápido, e daí encontrar-se mais espaços livres. Antes encontravam-se mais espaços livres atrás e menos espaços à frente. Hoje, com a subida do bloco, os espaços estão lá mais à frente e não estão atrás. Então, talvez por isso uma coisa leva à outra. Um futebol mais direto, mais a chegar à frente mais rápido. Deixa eu só pegar um gancho nessa história dos blocos, né? Porque quando você chega aqui, você tem uma missão, que é óbvia, né? Que é manter o Botafogo na Série A, né? Esse, obviamente, era o objetivo 1.
que foi alcançado agora, né? Ou, Sim, é verdade, Serginho. É verdade. Você não alcançou, beleza. Sim. Né? Agora, você é um cara mais ambicioso, tanto que quando você é convidado, você fica pensando, né? Mas eu vou conseguir me motivar sem um título, né? Para disputar num primeiro momento, né? E aí você topa o desafio. Eu fico tentando me colocar no teu lugar, né? E imaginando você chegando no Botafogo com uma missão difícil, né? Quase em glória, né? Para o glorioso, né? Que é o Campeonato Brasileiro, entre 2 e 3 times que sobem, caem de novo. Essa é a média. Entre 2 e 3. 2 ou 3. Né? Esse ano talvez seja um só. Né? Talvez por conta do Botafogo. Talvez o Botafogo tenha quebrado essa estatística. Né? E os teus jogadores chegando. É mais fácil você baixar o bloco e ficar esperando e fazer jogo reativo, né? E se segurar, mas o teu time não vai evoluir muito. Né? Mas talvez seja mais fácil você pontuar e sobreviver. Mas sobrevivência para você é pouco, né? Como é que você conseguiu contrabalançar o que você quer do Botafogo e a sobrevivência desse ano? Como é que foi esse... Sabe que aconteceu isso em determinado momento da época, que nós baixámos o bloco e tivemos, fruto de tudo aquilo que eram as lesões, tivemos que nos encostar mais atrás e jogámos com uma linha de 5. E é diferente de jogar com uma linha de 5 ou uma linha de 4, mas tivemos que o fazer. A realidade é essa, é aquilo que eu disse... sobrevivência. De sobreviver. No fundo, é um pouco nós prostituímos a nossa ideia. Não é aquela, é algo que não nos traz alegria, que nós fomos obrigados a fazer, encostar o bloco atrás e sair rápido para o ataque. Mas essa é a parte mais difícil do treinador, mas não se vive só aqui no Brasil, não vive só aqui no Botafogo, porque o contexto condiciona todo aquilo que é o nosso trabalho, e o contexto que nós muitas vezes encontramos. Imaginemos, eu quando chego ao Shakhtar, para dar exemplo, Shakhtar tinha o Tyson, eu gosto de um jogo elaborado, a partir de trás, em que a equipa chega junto à frente, em que formação de triângulos à direita, formação de triângulos à esquerda, variação do jogo através do nosso pivô, que aqui se chama volante, entrada em corredor central, linha subida, equilíbrios permanentes, perde bola, reação à perda, se eles põem as referências estarem mortas pelos nossos equilíbrios, e conseguimos espaços nas costas da última linha do adversário, conseguimos o espaço em movimentos de profundidade curtas ou longos. Pronto, esse é o jogo que eu defendo. Mas chego ao Shakhtar e tenho um jogador como o Tyson que pega na bola, quebra linhas, pega a bola atrás, quebra linhas, toca-se, vai no espaço e arrebenta com as linhas adversárias. Lá está. Então eu tenho que me adaptar em função daquilo que tenho, do material humano que tenho, dos meus jogadores. E aí mudo um pouco. Então ajusto, não transformo a minha ideia, mas ajusto a ideia que eu tinha, o meu pensamento. A ideia é um pensamento que nós temos. Muitas vezes falamos na ideia, a minha ideia de jogo. A ideia de jogo é a forma como atacamos, a forma como defendemos, a forma como transitamos, o que é que pensamos que deve ser o jogo ofensivo e nas bolas paradas. Tudo isso está dentro daquilo que é a ideia de jogo. Mas nós também tem que ser em função dos jogadores que temos. Então, em determinado momento aqui do Botafogo, eu quero sempre, e os meus jogadores sabem, para mim jogar fora ou em casa, para mim é igual jogar contra o melhor clube do campeonato e o pior clube do campeonato, para mim é igual. A nossa forma de abordar o jogo pode ser diferente, agora a forma como nós jogamos não pode variar. Nós temos que tentar impor, mas isso é algo irreal. Está bem, mas eu tenho mais ganhos assim. Eu posso perder 1 ou 2 jogos, até posso ser goleado num ou noutro jogo, mas a minha equipa está-se a desenvolver em cima de uma ideia. Não está a desenvolver em cima de agora jogamos assim, depois vamos jogar assim, em função de... Não, tem que haver uma estabilização daquilo que é o nosso jogo. E isso foi a parte mais difícil, porque quando se joga para títulos, normalmente nós dominamos por completo os jogos e temos uma maior constância dos mesmos em termos exibicionais, e nós aqui andávamos assim. E ainda anda, né? O jogo contra o São Paulo, por exemplo, o São Paulo domina parte do mundo. Eu estou neste momento feliz com os resultados, mas sabem que eu não estou feliz com as exibições. Há exibições e há jogos que eu não estou feliz. Eu não me deixo enganar pelos resultados. Os resultados não me desviam daquilo que eu quero. Não me desviam nem quando perco, nem quando ganho. Estás muito longe? Estamos longe daquilo que eu entendo que deve ser um futebol mais harmonioso, mas isso conquista-se através do tempo e da estabilização de um elenco. Não, como disse o André, não é com 44 jogadores ao longo de uma época que se pode estabilizar o que quer que seja. O Lucas Perry, defensores, o Felipe Sampaio, o Saravia, o Vitor Cuesta, o Nico Ramalai, que já saiu, o Marçal e o Adrielson. O Adrielson numa leva mais recente.
Aliás, jogando muita bola, o zagueiro. No meio campo, trouxe o Lucas Piazon, trouxe o Patrick de Paula, o Luiz Oyama por empréstimo, que já tinha jogado a Série B pelo Botafogo, o Lucas Fernandes, o Tietê, o Eduardo, o Gabriel Pires, Danilo Barbosa. O Oyama já saiu, foi emprestado. E já saiu também. O Jacob Montes, atacantes, o Vitor Sá, o Gustavo Sauer, o Luiz Henrique, o Tiquinho Soares e o Júnior Santos. Estou falando só de jogadores, E utilizou, como a gente já disse, 44 jogadores em todo o campeonato, número que surpreendeu até o próprio Luiz Castro. E nas nossas contas, o Botafogo teria, portanto, com essa quantidade de jogador que foi entrando no meio do campeonato e outros que saíram, nas nossas contas o Botafogo teria nesse momento a terceira formação dele já no campeonato. Você concorda com essa conta, que você está na sua terceira formação de time já no campeonato? Sim, concordo. Concordo porque nós começámos o campeonato com a equipa que tinha. Depois houve ali uma janela que colocámos para dentro alguns jogadores e tornámos a formar uma equipa diferente daquela que começou. Depois houve uma segunda janela e formámos uma terceira equipa. O que é bom para nós é que todas as janelas foram aproveitadas para fazer uma crescente à equipa em termos de qualidade e em termos e que se traduz numa competitividade maior e de uma melhor produção de resultados. E já que esse ano o Botafogo não pôde ter as condições ideais de estrutura, de tempo, de você fazer uma pré-temporada, fazer nos estaduais os testes que outros clubes puderam fazer, o que você considera como cenário ideal para o ano que vem? O cenário ideal é continuarmos quer a nível das infraestruturas, a termos melhores infraestruturas, uma continuidade daquilo que está a ser o crescimento da organização do Botafogo, que está a crescer em termos organizacionais e que se sente, porque é fundamental todos os que trabalham dentro do Botafogo sentirem o peso de uma organização. Porque não há nada pior que nós trabalharmos e sentirmos que não existe essa organização e a leveza com que nos mexemos em campo sem estarmos emparedados por essa organização. Acho que isso é fundamental, esse fator. E depois a continuidade, na nova época, a continuidade do crescimento do elenco, em termos da sua qualidade e que se poderá traduzir na sua competitividade. Porque nós sabemos que o Brasileirão é muito exigente, que há equipas que vão também reinvestir em cima do investimento que já tiveram. E nós também queremos reinvestir em cima do investimento que já tiveram. E nesse reinvestimento, era o que eu ia perguntar no bloco anterior. Você acha que o Botafogo, você espera muitas contratações, você precisa de muitas contratações, ou agora que você já tem mais quantidade, você espera algumas poucas peças para dar ainda mais qualidade ao seu time? Eu sou um treinador que gosta de ter os objetivos bem definidos e ter a capacidade de alcançar esses objetivos através da qualidade que nós temos e de ferramentas que nos façam chegar a esses objetivos. Eu não gosto daquelas de assumir o trabalho para determinados objetivos que são inatingíveis e são demagógicos em função daquilo que é a realidade. Porque para mim é uma demagogia quando nós dizemos assim, nós somos candidatos à Libertadores e olhamos e vemos 10 equipas melhor que nós. Nós somos candidatos a ser campeões e vemos 5 equipas melhor que nós. Eu acho que isso não faz sentido. Acho que faz sentido as candidaturas a determinados objetivos quando existe realmente ferramenta para chegar aí. E temos a consciência disso. Portanto, o que me disseste, Luís, foi se você precisa de muitas contratações, ou se você entende que precisa de um número menor, mais de jogadores que venham para resolver o grande craque, o camisa 10, por exemplo. Eu gosto muito do elenco que tenho. Eu sou um admirador do meu elenco. É um elenco muito honesto no trabalho do dia-a-dia. São jogadores com um grau de profissionalismo enorme. Não falha ali nada. Tudo aquilo que é proposta de tarefa, eles respondem com eficácia à proposta. Tudo aquilo que é estratégia de jogo, eles tentam cumprir ao máximo aquilo que nós pedimos para acontecer durante o jogo no momento ofensivo e defensivo. Eles são muito unidos, eles são uma verdadeira família. O elenco do Botafogo é dos elencos mais competentes que eu tive na minha carreira em termos comportamentais. São muito comprometidos com aquilo que está pré-definido. Eu gostaria que a nova época fosse abordada com entrada de jogadores com qualidade, 4 ou 5 jogadores de qualidade, que aumentassem o nível competitivo da equipa, porque nós sabemos que o contexto gera comportamentos. E eu acho que uma equipa só pode ser mais competitiva do que o que está se entrar em jogadores dessa qualidade. Temos quantidade, não sou adepto da quantidade, sou adepto da qualidade, e o futebol só consegue ser bem trabalhado, o treino só consegue atingir um nível alto quando nós temos um elenco à medida e temos elenco de grande qualidade. Porque
basta, num grupo de trabalho, 2 jogadores ou 3 que não tenham qualidade para o treino, em vez de crescer, ou se manter ou ter um decréscimo. Portanto, é isso que eu gostaria de ter. 4, 5 jogadores de grande qualidade para acrescentar ao grande elenco que já tenho e de jogadores de um nível muito bom e de grandes valores humanos. Luiz, quando eu cheguei para trabalhar hoje aqui, na nossa redação, tinha um torcedor do Botafogo vestindo essa camisa aqui. Aí a gente ficou olhando assim para a camisa, né? E quem acompanha o Campeonato Brasileiro com atenção vai reconhecer aqui os minutos e os personagens que marcaram o talvez jogo mais espetacular do campeonato até aqui. No primeiro turno, o Botafogo visitou o Inter, e era um Botafogo que não estava tão pronto como a gente vê o Botafogo hoje, e fez um jogo espetacular, sobrenatural, contra o Internacional. Aos 5 minutos, depois de uma revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Internacional e expulsou o Felipe Sampaio. O jogo começou assim para o Botafogo. 1-0 o Inter no Beira-Rio e um jogador a menos, logo com 5 minutos do primeiro tempo. E o Botafogo não vinha tão bem assim na competição. Aí aos 8 minutos, o Edenilson, aos 12 minutos, 3 minutos depois da expulsão do Luiz Castro, o Bustos aumentou a vantagem do Internacional. 2-0. Quem estava vendo o jogo falou, já era, né? Vai ser um massacre do Inter, né? Com 1 a mais, 2-0 no Beira-Rio. Bom, faltou combinar com o Botafogo. O Vinícius Lopes descontou aos 18 minutos do primeiro tempo. E aos 35, após a revisão do VAR, foi marcado um impedimento impossível, lance de pênalti para o Internacional. Foi um jogo muito tenso, porque o placar poderia estar para um lado ou para o outro o tempo todo. O Inter teve muita chance de matar. Veio o segundo tempo e aos 10 minutos o alemão aproveitou uma falha do Gatito para marcar. Poderia ter sido mais uma vez o 3-1, mas de um toque de mão o gol foi anulado. E aí aos 3 minutos depois o Erisson, que nem está mais no Botafogo, foi emprestado, empatou 2-2. E aos 34 o Gatito salvava o Botafogo com uma defesa absolutamente espetacular. Aos 36, outra defesa espetacular, ou seja, o Internacional estava em cima, muito próximo da vitória. Aos 47, o mercado marcou para o Internacional, mas o gol foi anulado por impedimento, mais um. E aos 55, num contra-ataque, o Hugo marcou para o Botafogo. E aí teve uma confusão entre os jogadores, o mercado foi expulso. No final do jogo, mais confusão. E é um jogo que, quando a gente for fazer a lista dos mais espetaculares do Campeonato Brasileiro, se ele não estiver em primeiro, tirando isso daí, né? É bonito. Ele certamente estará entre os primeiros. É um jogo inesquecível. Como é que foi? E agora vocês vão enfrentar o Inter nesse domingo, no Newton Santos, 6 da tarde. Bom, primeiro eu queria saber como é que foi ver do vestiário isso. Boa. Essa Gostou da drama. Você acha que é um jogo que merece virar camisa mesmo? Sim. O jogo tem muito significado para nós. Só que a camisa é bonita. Estão aí todos aqueles que foram heróis desse jogo, que foram os meus jogadores. Só que é muito difícil encontrar as palavras para descrever um jogo como esse foi vivido lá. Por vários motivos. Primeiro, porque aconteceram coisas dentro do próprio jogo que não deveriam ter acontecido. Nem estas cenas que os jogadores, infelizmente, produziram, nem as cenas que o senhor árbitro produziu, nem as cenas que eu próprio fiz dentro do próprio jogo. Mas era um jogo que eu não podia ficar no banco depois de ter visto o que vi. Não insultei o árbitro, mas preferi palavras que não devia ter proferido naquele momento do jogo. Foram palavras sentidas, foram palavras pela indignação que eu senti naquele momento e pela falta de respeito ao Botafogo. Você acha a nossa arbitragem ruim aqui no Brasil? Não, acho boa. Tem bons árbitros, muito bons árbitros mesmo. Só que naquele momento foi um dia infeliz do árbitro, não teve a capacidade e quem o estava a ajudar também não teve qualquer tipo de capacidade. E eu acho que foi um dia triste para a arbitragem, foi um dia triste para o futebol, mas foi um dia que jamais esquecerei pelos heróis que estiveram em campo, foram os meus jogadores. Porque souberam sofrer e souberam dar a volta a um jogo que estava praticamente perdido no início do mesmo. E depois é o conjunto de emoções que são vividas dentro do próprio jogo, que, como o André descreveu agora, que houve golos anulados, podia ir para 3-1, depois foi para 2-2, depois podia ir para 3-2 para o Inter e depois de repente cai 3-2 para nós. Então aquilo que é vivido dentro do vestiário foi onde eu vivi o jogo. Confesso que à minha volta houve grande euforia naquele terceiro gol, mas eu fiquei quieto como fiquei quando foi a Champions, quando eu tive um jogo de Champions um pouco parecido com este em Zagreb,
que decidia o apuramento e estávamos a perder aos 87 por 3-1 e tínhamos que empatar o jogo e fizemos 3-2 aos 93 e 3-3 aos 97 e fomos apurados e o Dinamo caiu. É um bocado assim, o futebol tem milhões de adeptos por isto mesmo que acontece nos jogos, é por muito frágil que esteja uma equipa, não é ali que a outra vai ganhar. Por muita gente está à espera que o jogo esteja ganho, às vezes ele é o começo de estar perdido.